Eu sou Sérgio Nogueira Reis, advogado formado pela Universidade Católica de Salvador há cerca de 36 anos, com mestrado em Direito pela UFBA, membro do Instituto dos Advogados da Bahia, também há cerca de 10 anos. Nosso tema jurídico de hoje vai abordar como você poderá evitar prejuízos de até 50% na herança da sua família, com o excesso de impostos e demora no processo de inventário. Nós temos a solução com a criação de uma holding familiar patrimonial. No Brasil, as holdings existem desde 1976, com a criação da Lei das Sociedades Anônimas. Mas na Europa e nos Estados Unidos já existem há cerca de 3 séculos. O primeiro passo para a constituição de uma holding, ou seja, para o seu planejamento patrimonial da família, é a criação de uma empresa com um capital social baixo e registro do contrato social na junta comercial do seu estado. Depois fazemos as alterações no contrato social para aumentar o capital mediante a integralização dos bens que hoje pertencem às pessoas físicas do patriarca e matriarca da família. Buscando economia tributária, o valor que os bens imóveis entram na holding não é o de mercado, mas sim o que consta na declaração do imposto de renda pessoa física. Isso para evitar o pagamento de um ganho de capital do imposto de renda. Esta é uma operação lícita, legal, chamada de elisão ou economia tributária. Também nesta incorporação, o nosso cliente não pagará o ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre os Bens Imóveis, cobrado pelo município, pois existe uma imunidade específica na Constituição Federal que impede a cobrança do ITBI quando existe o aumento do capital social mediante a incorporação desses bens. Por isso que utilizamos esse mecanismo ao invés de uma doação de bens imóveis, pois essa seria tributada. Depois dessa alteração na junta comercial, iremos fazer o registro dos bens imóveis no cartório específico de registro de imóveis e, nesse momento, os bens vão sair do nome das pessoas físicas para o nome da holding patrimonial. Desta forma, nessa fase, vamos começar o planejamento sucessório, para se evitar a necessidade do processo de inventário, que demandaria uma média de 5 a 10 anos de duração, com um custo financeiro altíssimo, muitas vezes atingindo até 50% do valor da herança. Nesta nova fase, faremos a doação das cotas do capital social da holding familiar para os herdeiros. Neste ato haverá incidência do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, que é o mesmo imposto que incidiria no inventário. Todavia, os valores são muito menores, representando uma economia tributária enorme de quase 90% comparativamente com os valores do inventário. Assim, poderemos fazer esta doação de cotas de uma forma parcelada em vários atos para diluir o pagamento desse imposto. Vale salientar que os efeitos desta doação só acontecerão no futuro, com o falecimento do patriarca e matriarca da família, pois ela é feita com reserva de usufruto vitalício aos atuais donos dos bens. O atual dono dos bens, chamado de usufrutuário, mantém o direito de usar e gozar dos bens, inclusive retendo o produto que eles gerarem. Apenas com seu falecimento, os herdeiros terão direito à integral propriedade sobre estes bens.
Para proteger os atuais donos, estas cotas são doadas com cláusulas especiais de inalienabilidade, que significa que não pode ser vendida até o falecimento dos donos atuais, cláusula de incomunicabilidade, ou seja, estas cotas doadas não se comunicam com o cônjuge deles, não importa o regime de casamento dos bens, o cônjuge não terá direito a estas cotas. Também temos a cláusula de impenhorabilidade, ou seja, não se poderá penhorar estas cotas nem o produto das mesmas. Além de colocarmos no contrato social uma cláusula de administração permanente com o usufrutuário, que seja o atual dono, bem como o direito político do voto. Assim, ele, o usufrutuário, é que vai poder decidir os destinos da empresa holding patrimonial familiar. Por fim, temos a cláusula também de reversão, ou seja, na hipótese de remota de falecimento de um dos seus herdeiros, ele poderá retomar essa cota para o seu nome. E, inclusive, colocamos também a cláusula de call ou chamada. É o direito que o dono tem, o usufrutuário, de recomprar essa cota que ele doou, caso ele queira fazer depois uma nova redistribuição de bens entre os herdeiros. Diante dessas inúmeras cláusulas que podemos colocar no contrato da holding familiar, isso assegura aos atuais donos uma segurança de que, enquanto estiverem vivos, todas as decisões principais em relação aos seus bens continuarão com eles.